Olá, eu acabei de voltar. Eu tava jogando Uno com alguns amigos meus ali e no final a gente acabou jogando outra coisa também, mas já já eu falo o que que era. Nesse vídeo eu decidi que eu vou contar pra vocês algo que foi muito legal no meu último ano da minha escola, que era o clube que tinha. Antes de eu começar a falar, cria um clube aí na tua casa mesmo, ajeita ela pro clube ficar organizado e vambora. Como eu disse no começo do vídeo, no começo do terceiro ano eles falaram para os alunos escolherem qual clube que eles queriam entrar. E pelo que eu me lembro, tinham vários clubes diferentes. Acho que tinha um de vôlei, tinha um de futebol, ping-pong, tinha outros que eu não vou lembrar e tinha um que eu tinha escolhido, que era o de xadrez. Eu quis entrar nesse daí principalmente porque o Matt ele gosta bastante de xadrez e o Wes tinha acompanhado ele para lá. E eu gosto um pouco de xadrez também, então eu decidi acompanhar eles. Todo clube ele teria que ter um líder, um vice-líder e um secretário. O líder era o que ia pesquisar e ensinar sobre o tema do clube para as outras pessoas. O vice-líder era o que iria ajudar o líder em tudo que fosse necessário. E o secretário era o que iria ajudar a assinar os papéis, verificar com a escola sobre horários e coisas para fazer relacionadas ao clube e etc. Na real, eu acho que ele só marcaria a chamada mesmo. E de resto, eu tô só falando que eu acho que era, porque eu acho que era só isso mesmo. Ninguém quis ser o líder do clube de xadrez e acabou sobrando pra mim. Todo dia que tinha clube, eu tinha que buscar as coisas de xadrez, levar pra sala, ensinar alguma coisa meio simples, e é isso. Eu não fiz tanta coisa no clube de xadrez porque eu não era tão bom e o xadrez não era meu forte. Então eu perdi, tanto que eu perdi até pra várias pessoas. No final, eu tinha um trabalho final que o clube tinha que apresentar e eu acho que o líder ele tinha que ir ensinando as pessoas e no final todos teriam que apresentar algo relacionado ao tema. Como o nosso era xadrez, então a gente tinha que explicar as regras, como é que jogava, a história, enfim, era isso. A gente não tinha planejado algo muito legal, porque, que nem eu falei, xadrez não era meu forte, então acabou ficando por isso mesmo. Não era possível ter dois clubes diferentes. Um iria até a metade do ano e o outro da metade até o final. Quando chegou a vez do outro, os professores e os inspetores disseram para nós que nós poderíamos criar o nosso próprio clube. Se ele tivesse no mínimo 8 ou 10 pessoas, ele era um clube legítimo. E nessa época, eu lembro que teve um clube de culinária, alguma coisa de plantação, e teve até um clube de Netflix. Sim, todo dia de clube eles assistiam alguma coisa. Olha que triste, é muito triste isso, né? Eu vou chorar aqui. Mas nessa época eu tava assistindo algo que me deu a ideia de criar o clube. Tanto que era até o que nós estávamos jogando aqui agora há pouco, antes de eu começar a gravar esse vídeo. Eu tô falando de Beyblade, mais especificamente o Beyblade Burst. Por que que eu tive essa ideia? Bom, na primeira temporada de Beyblade Burst, o protagonista, o Valt Aoi, tem a ideia de criar um clube de Beyblade na escola, e ele saiu chamando os amigos dele para participar, o que me motivou a fazer a mesma coisa. Eu sabia que o clube não ia nos prejudicar, não ia beneficiar em nada com relação à nota, com relação à escola, com relação a literalmente porcaria nenhuma. Então, eu decidi que eu ia criar um clube de Beyblade no terceiro ano e chamar os meus amigos para participar comigo, para tentar dar as 10 pessoas e o clube virar legítimo. Eu fui chamando a galera e até alguns que não gostavam de Beyblade, como a Saz e o Felipe, por exemplo, e até a Babi, que não sabia o que que era, entraram no clube porque praticamente todo mundo que tava lá eram amigos nossos. Então isso incentivou ainda mais a entrar. Eu fiquei com medo de não dar a quantidade de pessoas, mas quando eu fui ver, o clube tava com 11 pessoas, uma a mais do que precisava. E acabou que eu consegui criar o clube. Só que dessa vez eu queria fazer algo legal. Eu queria realmente tentar fazer diferença. E mesmo tendo Beyblade como tema, eu queria tentar fazer com que aquele clube fosse muito bom. Eu era o líder, o Luke era o vice-líder, porque além dele gostar bastante também, foi ele quem me mostrou o Beyblade pela primeira vez. E o Felipe como secretário. Nos primeiros dias a gente explicou como que funcionava, explicamos um pouco da história, sobre o que que era, como batalhava, os tipos de base, lançamentos e muito mais coisa. Nos outros, a gente já fazia algumas batalhas para poder treinar, assistir um episódio para entender mais a fundo. E o nosso clube começou a ter cada vez mais gente, porque os outros clubes não estavam fazendo muita coisa, mas o nosso era o que realmente estava focado no tema. Eu lembro que ele ficou com 18 pessoas no total, que era bastante gente. E mais pro final, a gente fez até mesmo alguns treinos de braço, perna, alguns exercícios, alongamentos para poder fazer o torneio antes do trabalho final. Nesse meio tempo, eu lembro que um professor tinha passado no nosso clube para ver como é que tava, e ele até me disse que o nosso clube era o mais organizado da escola, que os outros não estavam tão concentrados que nem a gente. Aí tu imagina a felicidade que eu tava naquela hora. A gente fez o torneio antes do final do clube, para todo mundo ficar acostumado com relação ao lançamento e todo o resto, e os blá 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 tudo, porque o nosso trabalho final ia ser incrível.
Nós pedimos para a secretaria para usarmos as 2 últimas aulas antes de ir embora da escola. Literalmente ia ser o último dia de clube, de aula de escola e férias infinitas. Pelo menos até você começar a trabalhar, né? Então nós decidimos que íamos usar um pouco de tempo para explicar a história, as regras e os blá 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 que tem em todos os clubes. E decidimos que nós íamos fazer um torneio final, que todos os membros do clube iam participar. Quase, né? Porque era uma oitava de final, então 2 ia ficar de fora. E competir pelo prêmio deliciosamente incrível, que era a pizza mais gostosa e a mais cara da cidade, só pro ganhador. Parece que não era muita coisa, mas todo mundo gostou e concordou com a ideia. Porque era algo que dava pra pagar e era um prêmio muito bom pra quem ganhasse. E tem algo que eu ainda não falei. Em 2018 teve um torneio mundial de Beyblade e tinha uma pessoa que tinha narrado as batalhas pro Brasil. Eu decidi chamar essa pessoa, que é o Cyprus. Eu vou até deixar o canal dele na descrição se quiserem dar uma olhada, muito bom por sinal. Para narrar as nossas batalhas e finalizarmos o clube com sucesso. E o que vocês acham que aconteceu? Deu tudo errado! Primeiro que na cidade dele, os trens não estavam funcionando e não permitiu que ele viesse até a minha. Então nós optamos por usar a internet da escola. Ele ia narrando por lá, né? E ia dar tudo certo. Porém, no dia choveu muito. E vocês sabem o quão bom é a internet de uma escola pública, ainda mais na chuva! Ele gravou um vídeo e pediu pra gente colocar no começo do torneio, pra dar o início dele. Mas, mano, até a gente fazer isso tudo, de ver que a internet não ia dar, de fazer um vídeo e colocar no telão após termos explicado tudo, fez a gente ficar com 5 minutos pra fazer um torneio de oitava de finais. Então nós decidimos fazer uma batalha só mesmo, que foi entre eu e o Matt. E mesmo que ninguém tivesse prestado atenção nela, foi muito épica. Porque foi igual a batalha do protagonista contra o antagonista, que era o Shukurenai, no final das regionais que eles participaram. Uma pena que a gente tava muito animado, a gente tava fazendo estratégia, bolando coisa, pra no final acontecer tudo isso. Mas ainda assim foi muito legal, porque esse tempo todo eu e meus amigos nós estávamos juntos e batalhando Beyblade ainda, então foi muito da hora. Bom, eu acho que foi isso. Eu vou procurar uma ponta de Beyblade que saiu voando no meu quarto lá, eu acho que foi parar embaixo da cama. Não sei, eu vou dar uma olhada lá. Tchau, gente, até!